Pronto. Admitir a todos. Então, bom dia a todos, meus amigos e tal. Então, hoje nós vamos o quê? Trabalhar com os conteúdos relacionados a potenciais bioelétricos. Os potenciais bioelétricos que são potenciais responsáveis pelo processo de manutenção da atividade elétrica em repouso das membranas, das fibras nervosa e muscular, certo? E também responsável pelo processo de geração de impulsos nervosos, né? O que nós vamos caracterizar como potenciais de ação ou despolarização. Então, nós vamos, a partir de então, procurar discutir esses conteúdos, admitindo aqui os colegas. Ok. Então, temos aí potenciais bioelétricos, potencial de membrana, potencial de ação. Então, meu nome é Antônio Martins Neto, tá? E aí nós vamos aqui procurar entender de cara como é que se processa esses potenciais bioelétricos. Então, vejam esse slide aí em movimento, não é isso? Onde, a partir dele, eu quero que a gente já tenha uma ideia geral de como que ocorrem esses potenciais bioelétricos. Então, nós vamos começar aqui pelo potencial de repouso. Potencial de repouso, no caso, seria o quê? Uma diferença de potencial elétrico que existe entre os meios interno e externo da membrana. E o responsável pela manutenção desse potencial de repouso, ou potencial de membrana, seria justamente a atividade de um complexo proteico que trabalha com gasto energético, que é justamente uma bomba, denominada de bomba de sódio-potássio. Bomba de sódio-potássio. Então, aqui você tem um esquemazinho, onde eu estou apontando aqui, mostrando aqui uma bomba. É claro que aqui é um desenho esquemático, a coisa não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Porém, eu quero que vocês identifiquem que ela não para. Ela não para. Ela trabalha ininterruptamente. E para que ela trabalhe de forma ininterrupta, ela tem que promover gasto de energia. E esse gasto de energia, ele se dá pela hidrólise de uma molécula orgânica que nós denominamos ATP, adenosina trifosfato. Então, a hidrólise dessa molécula de ATP, ela vai, no caso, gerar energia, e essa energia é utilizada pelas proteínas de membrana, que, no caso, vão caracterizar o que nós chamamos de bomba, para promover, cuidado aqui, promover o transporte de íons contra o seu gradiente de concentração. Contra o seu gradiente de concentração. E aí, Vitor, o que é gradiente de concentração, Vitor? Não sei, professor. Não sabe. E por que você não pergunta? Mas o senhor nem passou. O senhor está passando no assunto agora. Não, é porque gradiente de concentração é conteúdo que a gente viu lá em bases bioquímicas, lá no primeiro bloco, quando a gente falou em transporte através das membranas. Certo? Então, não é conteúdo que a gente poderia, no caso, determinar aqui no momento dessa apresentação. A gente já teria que ter o conhecimento a respeito dele. Certo?
Coloquei esse exemplo aqui com relação ao Vitor para chamar a atenção de vocês a respeito daquilo que eu coloquei. Procurem adentrar na nossa sala a qualquer momento, para que a gente possa remover as dúvidas relacionadas ao assunto. Então, a bomba, ela trabalha contra o gradiente de concentração. Então, como um colega tem dúvida, eu acho que muitos outros também têm relacionado ao que é o gradiente de concentração. Gradiente de concentração significa dizer qual é a tendência natural da chuva cair, pessoal? Da chuva, eu já estou dizendo cair, né? Qual é a tendência natural da chuva? Cair, vamos lá. Qual seria? É de cima para baixo, não é não, pessoal? Isso. Não é a tendência natural? Pois então, É. o gradiente da chuva é esse. Agora, você querer lançar a chuva de baixo para cima, você está indo contra o gradiente de concentração. Eu acho que o exemplo aí foi um exemplo bem típico mesmo, né? Para poder identificar o que seria esse gradiente. Então, agora, para a gente entender essa historinha de que a bomba trabalha contra o gradiente de concentração, vamos olhar para as bolinhas vermelhas. Todos olhando para as bolinhas vermelhas. Ok? Aí, você olhando para as bolinhas vermelhas, você vai analisar a seguinte situação. Olhando para as bolinhas vermelhas. As bolinhas vermelhas, elas se encontram em maior concentração no líquido extracelular, ou no líquido intracelular. A pergunta que eu faço para vocês. Extracelular. No líquido extracelular, não é isso? No líquido extracelular. Isso. Pronto. Então, ela se encontra em maior concentração no líquido extracelular. Qual seria o gradiente de concentração das bolinhas vermelhas? Qual seria o gradiente de concentração da bolinha vermelha? Eu falei da agorinha da chuva. Ele seria do líquido intracelular para o líquido extracelular. É mesmo. Quer dizer que a chuva ela sai da Terra em direção ao cosmos. Não, professor, conforme o que está aparecendo aqui na imagem, as bolinhas vermelhas estão saindo do líquido intracelular, porque o líquido extracelular tem maior concentração, então a tendência dela é sair, não é não? Pelo menos conforme o que está aparecendo aqui na imagem, é essa. Vamos procurar entender o conceito que eu coloquei. Qual a tendência natural da chuva? É cair. Então, se ela cai, tá certo? Ela cai a favor do gradiente de concentração. Se eu ir com a chuva da terra para o céu, a chuva está indo contra o gradiente de concentração. Depois disso, o que eu fiz? Eu coloquei fora líquido extracelular e dentro líquido intracelular. Esquece essa bolinha que está rodando aqui. Esquece. Você me afirmou agorinha, alguns colegas afirmaram, que as bolinhas vermelhas se encontram em maior quantidade onde? No líquido extracelular. Então, se ele se encontra em maior concentração no líquido extracelular, a tendência natural... Agora, olha a quantidade de bolinhas vermelhas no líquido intracelular. Então, qual é a tendência natural das bolinhas vermelhas? Qual é a tendência natural das bolinhas vermelhas? É entrar à célula ou sair da célula? Pessoal, nós temos 23 alunos na nossa sala. 25, viu? Então, 25 alunos podem falar a respeito do que está sendo proposto para vocês, viu? 25 Professor, alunos. acho que é entrar. Tu acha que é entrar?
É porque vai de maior concentração para o menor, né, não? Se ela está maior Eu não fora, sei, eu quero é que você afirme. Eu quero que eu você afirmo. afirme. Ela Afirma. entra, ela Pronto. entra. Então, o gradiente de concentração da bolinha vermelha. Quem é a bolinha vermelha? Aí eu venho para cá. Quem é a bolinha vermelha? É o sódio. É o sódio. Então, a gente afirma agora num palavreado científico, técnico, eu digo, a concentração de sódio em condições de repouso é maior no líquido extracelular que no líquido intracelular. Portanto, de acordo com o gradiente de concentração, a tendência natural do sódio é passar do líquido extracelular para o líquido intracelular. Ficou bem claro agora? Sim. Ficou, né? Show. Sim. Pois é. Mais uma vez eu vou dizer, a nossa sala tem 25 alunos. 25 alunos. Tá bom? Podem falar. Na hora que a gente fizer uma pergunta, nem que fale os 25 de uma vez, mas que falem. Ok? Agora vamos pegar o mesmo raciocínio para essa bolinha lilás aí, roxa lilás, eu não sei como é que vocês enxergam aí e dá o nome para ela. Essa bolinha lilás, de acordo com a legenda, ela representa quem? O potássio. O potássio. A concentração de potássio é maior no líquido intracelular do que no líquido extracelular. Então, o gradiente de concentração do potássio é sair. Isso. Pronto, então eu pego e faço o seguinte. Gradiente de concentração. Né? O gradiente de concentração de quem? Ó, o gradiente de concentração do potássio é esse. O gradiente de concentração do potássio. Ok? A tendência natural dele é sair. GC, gradiente de concentração. Já o gradiente de concentração do sódio é este. Gradiente de concentração do sódio é este. Então, nesse caso, eu tenho que a tendência natural do sódio é entrar. Entrar. Ok? Gradiente entrar. Pronto. Aqui, no caso, eu estou me referindo ao GC do sódio. Até aí, beleza, pessoal? Bem devagarinho. Tá, beleza. Tá, né? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Olha o que a bolinha está fazendo. Olha o que a bolinha está fazendo. Vamos levar em consideração agora quem? O sódio. O sódio é a bolinha vermelha. O que a bomba está fazendo? O que a bomba está fazendo? Está Isso jogando aqui, ó, isso aqui é a bomba, certo? O que ela está fazendo? A bomba. Tirando o sódio de dentro do líquido intracelular, colocando no líquido extracelular. Certo. Então, a bomba está transportando sódio contra o gradiente de concentração, não é não?
Isso. Isso. Isso, pronto. Então já temos essa ideia aí. Então eu vou fazer o quê, ó? Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou lançar. Quem? O sódio não está lá em cima? Eu vou pegar uma seta e vou fazer a seta ao contrário. Olha, ó, olha. Olha o que é que eu estou fazendo. Eu estou mexendo com o sódio. Uhum. Eu estou lançando o sódio para fora. Certo? E, ao mesmo tempo, aqui embaixo é o potássio, né? Então, embaixo é o potássio. Então, eu vou estar lançando potássio para dentro. Se vocês observarem essas setas, elas estão indo contra o gradiente de concentração. Se eles estão indo contra o gradiente de concentração, eu vou ter gasto de energia. Se eu tenho gasto de energia, eu vou estar gastando quem? ATP. ATP. Isso, ATP. Então, estarei gastando ATP e estarei gastando ATP. ATP. Meus amigos, eu com esse slide aqui, eu ministro o conteúdo de potenciais bioelétricos todinho. Estarei gastando ATP. Pronto. Agora eu vou botar ela para funcionar de novo. Observem aí agora, ó. Façam a correlação. A bomba joga sódio para fora contra o gradiente de concentração, gastando energia. Transporte ativo. Ao mesmo tempo em que a bomba lança potássio para dentro contra o gradiente de concentração, portanto, gastando energia. Até aí tá beleza? Tá ótimo. Tá, não tá? Tranquilo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos olhar para a bomba e vamos para esse rapazinho bem aqui, ó. ATP. Ele tá em verde, ó. Não é a bolinha verde? Vocês olham para a bolinha. Vocês só viram que ela só gira depois que a bolinha verde chega. Dá energia para ela girar. E depois que a bolinha verde chega, ela se transforma nessas Fica duas branca. outras bolinhas aqui, ó. Ela se transforma nessa bolinha e nessa bolinha. Pode prestar atenção. Olhem lá para a figurinha. Professor. Ela chega verde, não chega? Depois disso, Fica verde e sai azul. ela sai uma verdezinha mais clara e uma azulzinha. Estão vendo? Sim, sim. Depois disso, é como se ficasse um fantasma na bomba. Assim como fica o fantasma quando os 3 vermelhos saem, como os 2 azuis saem. Atentaram para isso? Sim. Vou traduzir isso aí. Vou traduzir. Cor da tinta. Botar bem aqui. Cor da tinta. Esse Esse ATP, processo aí, ele é parecido com o da glicólise? como assim? Porque se tu for falar em Não, porque quando você fala que glicólise, quando chega ATP, depois se divide em mais, como se fosse as duas moléculas em azul. Aí é parecido com o da glicólise, que quando a ATP é quebrada e fica as duas, mais outras duas moléculas também. O piruvato. observa bem que assim, a função da glicólise é ressintetizar essa energia que foi removida da quebra do ATP. Então, a reação é essa daqui, ó. A reação é essa. Você vai ter o ATP, que é a molécula verde que chega lá, e quando ela entra em contato com o sítio de ligação da bomba, ela vai se transformar em ADP mais fosfato inorgânico, PI, tá certo? Mais, quem é que eu tenho aqui? Energia.
Essa energia é que vai ser utilizada para poder fazer a bomba girar. Tá vendo aí a E os história? outros dois vão jogados lá dentro. Tá vendo? Então, primeiro, vocês vejam que quando a bomba está com os 3 sítios de ligação para dentro, ele vai estar tirando o sódio de dentro e jogando para fora, contra o gradiente de concentração. Quando os 2 sítios que vão se coligar ao potássio estiverem para fora, quando ele preencher com o potássio, é o momento de se quebrar o ATP para liberar energia para a bomba fazer o transporte ativo de sódio para dentro e de potássio para fora. Ok? Agora vocês têm que entender... Oi, pode falar. Seria pedir muito para você falar mais uma vez, a partir do momento que o ATP chega na bomba. Eu quero que você olhe para o esquema, porque o esquema já diz tudo. Olha para o esquema. O ATP não é a molécula verde? Sim. Tu vê que ela chega somente quando, de um lado, eu estou com 3 sódio e do outro com 3 potássio. Depois disso, o que que ocorre? O ATP é hidrolisado, produzindo ADP mais fosfato inorgânico mais energia. No momento que a energia foi liberada pela quebra do ATP, a bomba transporta sódio para fora e potássio para dentro. Certo. Viu aí? Sim. Beleza. Agora vamos lá. Se eu deixar essa bomba trabalhando o tempo todo, tirando sódio de dentro para fora e potássio de fora para dentro, qual a tendência natural? Aquilo que é lógico. Equilíbrio. Mas, amores, quando a gente diz que uma coisa é lógica, pensem naquilo que é lógico. Se eu estou tirando uma coisa de dentro de um compartimento e jogando ele para fora, e tirando uma coisa de outro compartimento e jogando para dentro, qual a tendência natural? O que vai acontecer com aquilo que eu estou tirando de dentro e jogando para fora? Falta dele. Falta dele, mas vamos colocar um termo assim mais técnico para a história. Ausência. Ausência. Vai acabar. Não vai ter mais. Quando eu digo coisa lógica, meus amores, e tal, é equilíbrio de quê, rapaz? A menina falou aí agora aí está em equilíbrio e disse que não. Equilíbrio de quê? Calma aí, ó, presta atenção. Tu tem um quarto cheio de bolinha lilás aí. Aí, de repente, tu começa a tirar essas bolinhas. O que vai acontecer com bolinha dentro do quarto? Vai acabar, não vai ter. Isso. Eu vou dar O meu avô sempre dizia o seguinte, de onde se tira que não se bota, acaba. A história é essa daí. De onde se tira que não se bota, acaba. É uma coisa lógica que eu estou vendo aí na minha figura. Mas aí o que acontece? Quando eu estou estudando a bioquímica lá da história, eu sempre vou ter sódio fora e sempre vou ter potássio dentro. Eu sempre vou ter sódio fora e sempre vou ter potássio dentro. O que isso me comprova, pessoal? Que existe uma força lançando sódio para fora. Mas, à medida que eu vou lançando o sódio para fora, a tendência natural é que a concentração de sódio fora, se tornando maior do que a concentração de sódio dentro, a tendência natural dele é o quê?
A tendência natural dele é o quê? A tendência natural dele é isso aqui, ó. Olha aí a tendência natural dele, ó. É retornar a favor do gradiente de concentração. Aí vai chegar um momento que a quantidade, olha a questão do atualizar aí, ó. A quantidade de sódio que é lançado para fora pela atividade da bomba se iguala à quantidade de sódio que retorna pelo gradiente de concentração. Então, nesse momento, quando... Agora sim, se usa a palavra equilíbrio. Ah, sim. Porque tu disser que tem equilíbrio entre dois íons, entre o meio interno e externo, significa dizer que eles vão estar com a mesma concentração. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Professor, Oi. então não importa o quanto ele sai, ele sempre vai retornar. Importa sim, importa, tá bom? O interessante nesse momento agora que eu quero que você bote na sua mente é aquilo que é lógico, tá certo? Eu só quero que tu bote nesse momento aquilo que é lógico. A tendência natural do sódio é entrar por gradiente de concentração, por difusão simples, que é aquilo que a gente aprendeu lá nas bases bioquímicas. A tendência natural do soluto é passar do meio de maior concentração para o de menor concentração. Se eu tiver dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável, que é a membrana da célula, e as concentrações entre os dois lados forem desiguais, isso caracteriza o transporte ativo de um lado para outro, com gasto de energia. Aí sim, aqui eu vou ter a situação em que nós podemos falar de quem? De equilíbrio de determinados íons. Então, quando é que eu alcanço o equilíbrio do sódio? Quando a quantidade que é lançada por transporte ativo para o líquido extracelular se igualar à quantidade que retorna por difusão, a favor do gradiente de concentração. E isso vai se dar quando a concentração de sódio fora for em torno de 142 miliequivalentes por litro, fora, e 10 miliequivalentes por litro dentro. Então, quando alguém te perguntar qual seria a concentração de sódio no meio externo e no meio interno, no momento do equilíbrio dinâmico, aí você tem que saber disso aí. 142 miliequivalentes por litro fora, 10 miliequivalentes por litro dentro. São informações que tu vai gravando e tal. Beleza. Agora vamos aqui para o potássio. A mesma coisa. A mesma coisa. O gradiente de concentração dele, do meio interno para o meio externo. Qual é a tendência natural do transporte ativo? Do meio externo para o meio interno. Quando a quantidade de potássio que é lançado ativamente para o meio interno se igualar à quantidade que é eliminado para o líquido extracelular a favor do gradiente de concentração, eu estou botando só essas duas forças aqui. Existe uma terceira que eu vou já falar para vocês. Eu vou alcançar o equilíbrio dinâmico do potássio. Nesse caso, quais seriam as concentrações? 145 miliequivalentes dentro contra 5 miliequivalentes fora. Certo?
Então, isso vocês vão encontrando as informações aqui em nossas aulas, e, é claro, em muita leitura em livros de fisiologia. Tudo bem? Pode falar. Professor, Pode falar. a respeito da bomba, Ah. ela atua independente de algum estímulo ou ela precisa de um estímulo para se manter atuando? A bomba, ela se autoestimula, ela nunca para. Aí, para poder você ter o conhecimento a respeito disso aí, você tem que procurar entender, certo? Essa questão eu não vou falar em autoestimulação, porque aí não tem nada a ver com impulso nervoso, certo? Esse processo, ele está relacionado a o que nós chamamos de incorporação iônica aos receptores existentes nessas proteínas. Toda vez que o sódio se coliga aos receptores de proteínas, que no caso é a bomba, pelo lado de fora, e o potássio pelo lado de dentro, e o ATP que está coligado à bomba, quando eu tenho esse conjunto formado, isso promove a ativação de quem? De uma proteína hidrolítica, que é a ATPase. E essa ATPase, ela vai estar presente na membrana, tá certo? E que vai estar cedendo essa energia para que haja a atividade da bomba, de abrir e fechar, lançando esses indivíduos contra o seu gradiente de concentração. Então, a história ocorre dessa forma. Então, não esquecer, os gradientes de concentração, 142,10 para o sódio e 145,5 para o potássio. E a unidade, não esquecer, miliequivalentes por litro. Miliequivalentes por litro. E agora vem uma coisa aqui que é uma das mais importantes, que eu acho. Presta bem atenção agora. Vejam que a bomba, ela tem 3 sítios de ligações para quem? Para o vermelho, que é o sódio. E ela tem 2 sítios de ligações para o azul, que é o potássio. Quando ela gira, ela joga 3 sódio para fora e 2 potássios para dentro. Como sódio e potássio apresentam cargas positivas, significa dizer o quê? Que o líquido extracelular, ele se torna mais eletropositivo que o líquido intracelular, que se torna menos eletropositivo. O termo é esse aí. O líquido extracelular se torna mais eletropositivo e o líquido intracelular se torna menos eletropositivo. Por quê? Porque eu vou ter mais cargas positivas fora do que cargas positivas dentro. Por quê? Porque o transporte não é proporcional. O transporte é de 3 para 2. Então, se eu jogo 3 sódio para fora, 3 cargas positivas. Se eu jogo 2 potássio para dentro, 2 cargas positivas. Isso aqui, trabalhando ininterruptamente, eu vou ter o quê? Mais carga positiva fora do que carga positiva dentro. Daí a gente sempre diz que, em condições de repouso, o meio externo é mais eletropositivo e o meio interno é menos eletropositivo. E essa condição de eu ter uma menor eletropositividade no meio interno é uma condição ideal para sustentar quem? O potássio no meio interno. No meio interno. Como assim? O potássio entra, como ele tem carga positiva, ele se dá bem em um local que tem menos eletropositividade. Sendo assim, seria a terceira força utilizada no equilíbrio dinâmico do potássio. A quantidade de potássio que entra por difusão simples
Por difusão simples, não. Pela atividade da bomba. E a quantidade de potássio que sai pelo gradiente de concentração e o potássio que é retido por forças elétricas, se eu tenho um equilíbrio disso aí, eu tenho um equilíbrio dinâmico do potássio, ok? Então, estamos fechando bem aqui esse primeiro momento e vamos retornar o mais rápido possível aí, tá certo? À nossa sala para a gente dar continuidade ao nosso assunto.